Hello, crocheteira! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Meu nome é Bianca Almeida, do Ateliê Crochetando Amor, e hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo desse lindo chinelo. Ele é super rápido, super fácil de fazer, e você pode fazer utilizando qualquer marca de chinelo. Eu vou contar para você o segredo para você personalizar o seu chinelo de acordo com o tamanho da correia. Então, você pode ficar tranquila que todos os chinelos vão ser possíveis de ser personalizados. Agora, se você já está gostando desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para eu continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Então, bora crochetar? Vamos aos materiais. Aqui eu vou utilizar um par de chinelo, pode ser a marca que você quiser. Aqui, inclusive, eu tô até utilizando um chinelo meu que estava parado, e aí eu personalizei e amei, e decidi trazer esse tutorial aqui para você. Então, você vai precisar de um par de chinelo, agulha de tapeceiro para a gente fazer o acabamento, tesoura, agulha que seja compatível com o fio que você vai trabalhar. Aqui eu vou utilizar o fio fluff da Fisher. Ó, é o fio para amigurumi de 254 metros, aqui tem o Tex, ó, 950, e a sugestão de agulha aqui é da 2,5 a 3, então vou utilizar a agulha número 3, tá? É bem simples de fazer e bem rápido, e é uma peça que você pode estar colocando em seu portfólio de vendas. Uma dica, antes de iniciar aqui. Aqui, ó, esse chinelo meu, ele é 35, 36. Só que o que que acontece? Esse chinelo aqui, ele tá muito certinho no meu pé. Então, sem personalizar ele, quando eu calço, ele fica certinho no meu pé. Aqui, como eu personalizei o meu chinelo, ele fica um pouquinho grosso aqui na correia. Então, na hora de colocar o pé não consegue enfiar totalmente. E aí, o que que acontece? O meu pé ficou um pouquinho pra fora. Então, aqui eu teria que utilizar um chinelo um pouquinho maior. Mas eu acredito que seja por conta do modelo, porque, na verdade, eu utilizo 34, 35. Então, eu acho que é por conta do modelo de chinelo que ele ficou um pouquinho menor, tá? Então, tenha atenção quanto a isso. Para iniciar o nosso trabalho, eu vou deixar o meu chinelo aqui de ladinho, porque a gente vai precisar medir nele. Eu vou iniciar fazendo correntinhas. Então, ó, deixa aqui a ponta do fio, laça, girando, tá vendo? Laça e passa aqui por dentro da argolinha. Fiz aqui minha primeira correntinha, não precisa apertar muito. Laço o fio, passa por dentro da argolinha. Laço o fio, passa por dentro da argolinha. Então, você vai fazer correntinhas. É bem simples de fazer. Inclusive, se você não sabe trabalhar os pontos básicos do crochê, eu indico que você participe do nosso curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você vai aprender totalmente do zero a fazer peças em crochê, independente do fio que você quiser trabalhar, tá? O importante é que você entenda a lógica do crochê. Então, vamos lá. Como eu já fiz o outro lado, eu já sei que eu tenho que fazer um total de 10 correntinhas, mas eu vou te ensinar a visualizar quantas correntinhas você precisa fazer no seu chinelo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Pronto. Vamos medir aqui, ó. Você vai olhar a parte mais grossa da sua correia do chinelo. Aqui no meu caso, a parte mais grossa é essa. Mas se você for trabalhar com outro modelo de chinelo, vai depender aí, a quantidade de correntinhas vai depender da espessura do chinelo, da correia. Então, você vem aqui, ó, e mede na parte mais grossa. Ó, eu consigo ver que minha primeira correntinha, ela se encontra aqui ao lado da minha última correntinha. Então, é essa quantidade de pontos que eu vou trabalhar aqui no meu chinelo. Por quê? Quando chegar aqui na parte fina, ó, vai dar certinho. Então, por isso que eu tenho que medir sempre aqui a parte mais grossa. Então, aqui no meu caso, eu já sei que são 10 correntinhas. Em seguida, chegando no número de correntinhas que você precisa trabalhar, você vai fazer uma correntinha a mais, que é uma correntinha de subida. Então, fiquei com um total de 11 correntinhas. Agora, você vai vir nessa correntinha aqui de trás, ó. Deixa eu tirar o chinelo aqui pra não ficar pegando foco. Ó, tem essa correntinha que nós acabamos de fazer e tem a outra. Vem aqui, ó, introduz a agulha, laça o fio, traz pra frente, a agulha retinha, laça e fecha. Nós vamos trabalhar pontos baixos por toda a nossa carreira. Você vai ver que é muito simples trabalhar a alça do nosso chinelo. Então, você vai vir, ó, fazendo pontos baixos até chegar aqui, ó, no final. Observe que eu tô introduzindo a agulha, laço o fio, traz para frente, ó.
a agulha tá sempre retinha, ela não tá nem pra baixo nem pra cima. E não estou apertando, tá vendo? Mas também não tá ficando largo. Então, você tem que ajustar a tensão do ponto, ó, como tá ficando certinho. Então, a gente vem trabalhando aqui pontos baixos, até chegar aqui no final, ó. E aí, eu vou ter um total de 10 pontos, porque nós fizemos uma correntinha a mais, lembra? E aí, quando eu volto, eu fico com 10 pontos, ó. Na última correntinha, você trabalha também, ó. Então, quando eu conto aqui a cabeça do ponto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontinho. Cheguei aqui no final, eu faço uma correntinha de subida, laça e fecha. Vira o trabalho, ó. Virou o trabalho, você vai pular esse primeiro pontinho aqui, ó. Essa correntinha de subida, essa aqui é o primeiro pontinho. A gente vem aqui nessa terceira cabeça de ponto, ó. Introduz a agulha pegando apenas a cabeça do ponto, laça o fio, traz pra frente, laça e fecha. E aqui a gente volta trabalhando pontos baixos. Você vai ver que tem uma barriguinha aqui do avesso e a outra, e aqui no meizinho que você vai introduzir a agulha, ó, de forma que pegue apenas a cabeça do ponto, certo? Então, você vai voltar fazendo pontos. Então, aqui você vai ter também 10 pontos, ó. A gente já conta aqui, né? 1, 2, 3, 4, não precisa fazer correndo, pra você não apertar. 5, ó, da altura, tá vendo? A agulha sempre retinha. 6, ó, 7. Vai fazendo e vai ajeitando. 8, ó, cabeça do ponto. E agora o último pontinho. Parece que não tem pontinho aqui, mas quando você olha por cima, olha aqui a cabeça do ponto. Então, é muito importante que você faça esse último pontinho, porque se você virar o trabalho, vai começar a entrar, e aí vai dar errado. Então, tem que fazer esse último pontinho aqui, ó, pegando apenas a cabeça do ponto, certo? E aqui nós fizemos um total de 9 pontos, e o 10º foi essa correntinha aqui primeiro que a gente fez, conta como um ponto, certo? Então, você vai ter uma correntinha e vai ter 9 pontos. Faz aqui sempre a correntinha de subida, vira o trabalho sempre para o mesmo lado. Essa correntinha aqui, ela substitui o ponto, esse primeiro pontinho aqui, por isso que a gente já vai direto pro segundo, tá? Então, você vai repetir, ó, a mesma coisa, um ponto baixo para cada pontinho, até chegar no final da carreira. E vai ser sempre uma repetição, ó. E aí, você pode trabalhar com o fio que você tiver em casa, tá? Pode ser fio amigurumi, de qualquer marca. Igual esse fio aqui da Fluff, da Fisher, é o fio Fluff, né? E ele é um fio para amigurumi. Então, ó, cheguei aqui no meu último pontinho. E aí, na verdade, no meu penúltimo pontinho. O último pontinho, ó, a gente vai introduzir bem aqui, ó, no centro do ponto. Tá vendo que tem uma perninha aqui da direita, uma perninha da esquerda e a barriguinha aqui em cima? Então, eu vou introduzir aqui, ó, no meiozinho do ponto baixo. Ó, introduz aqui no meiozinho do ponto baixo, traz pra frente, laça e fecha, certo? Porque aí você vai observar que os dois lados vão ficar bem retinhos. Após você fazer todas as carreiras, você vai ver que vai ficar um trabalho assim, ó, retangular, tá vendo? Você vai fazendo e vai medindo. Aqui, com essa espessura de fio e com a agulha número 3 e com a minha tensão de ponto, foi necessário fazer 53 carreiras. Observe que a minha lateral ficou bem retinha, ó, dos dois lados. E aí, eu fui medindo no meu chinelo. Então, eu coloco aqui, ó, o meu chinelo, eu faço dessa forma aqui, dobrando aqui no meio, ó, e vou encaixando aqui o meu chinelo. Ó, é bem simples, tá? Não é difícil. E aí, pra ficar mais fácil da gente costurar, você vem aqui, ó, dobrando. Certo? Olha que lindo. E aí, ele já encaixa aqui perfeitamente, ó. Então, essa é a quantidade de pontos que você precisa fazer aqui.
beleza? Eu nem vou passar as medidas, por quê? Por exemplo, se for um chinelo 40, você vai precisar de mais carreiras, porque a correia do chinelo é maior. Então, você tem que fazer de acordo com o chinelo que você tem aí. Então, chegou no final, né? Você fez a medida aí, viu que deu tudo certinho, corta o fio, deixa um pedaço de fio aqui, porque a gente precisa costurar essas duas partes. Puxa aqui o fio que não vai desmanchar o trabalho, pelo contrário, vai travar o nosso trabalho aqui, ó, pra não desmanchar. Puxa tudo, ó. Puxou o trabalho, agora você vem colocando aqui a parte no chinelo aqui, ó. Tá vendo? É bem simples de colocar. E aí, sempre dobra aqui, ó, para o lado de fora, para ficar mais fácil de costurar. Se você dobrar ele com o lado aqui virado para dentro, vai ficar muito difícil de costurar aqui nessa parte. Então, sempre coloca virado para fora, porque aí você vai costurar assim, super fácil. E eu vou te dar uma dica aqui também para você costurar facílimo, tá? Então, ó, já tá aqui posicionado meu chinelo perfeitamente. Olha, ele fecha certinho, tá vendo? Por isso que a gente tem que fazer, ó, a quantidade de correntinhas referente à parte que é mais grossa aqui do chinelo. Pronto, agora já tá aqui o meu crochê aqui no meu chinelo. Eu venho com a minha agulha de tapeceiro. Tem que ter uma agulha de tapeceiro, tá? Senão você não vai conseguir costurar. Vem com a agulha de tapeceiro, coloca aqui o fio na agulha. Ó. E aí, você vai costurar, ó, uma parte na outra. E aí, aqui o meu fio do jeito que tá, ó, eu já pego aqui, ó. Pego de um lado e pego do outro, ó. Agora, eu venho de cima pra baixo, pegando sempre aqui, ó, bordinha, tá vendo? Ó. Não tem segredo. Agora, pega do lado de cá e pega aqui do outro lado, ó. E vai puxando aqui, ó, pra ficar bem justinho, ó, bem justinho e certinho aqui. Agora, aqui do outro lado, ó. Do lado de cá e agora do outro lado. E aí, você vai fazendo essa costura, ó, com bastante paciência, porque o fio, às vezes, pode enrolar aqui, tá vendo, ó? E aí, tem que ficar uma costura bem certinho. A costura vai ficar pra dentro, não vai ficar aparecendo, então, pode ficar tranquilo que vai dar certinho. Aqui, o meu caso aqui, ele deu uma enroladinha, ó. Então, tem que ajeitar, tá vendo? É os detalhes que fazem toda a diferença. Então, você vai e volta aqui, preenchendo e costurando toda a lateral do seu chinelo. Eu vou fazer o meu aqui, chegando aqui nessa parte, eu volto novamente pra fazer junto com você. Pronto, já costurei essa minha primeira lateral aqui todinha, fica bem fechadinho, tá vendo? Bem certinho, você vai puxando aqui. E agora, eu vou, ó, aqui, que é a parte mais complicadinha, assim, mas é super tranquilo se você fizer direitinho. Ó, pega aqui a parte de baixo e de forma que sai aqui em cima, tá vendo? Do mesmo jeitinho, ó. Aí, aqui, você puxa mais um pouquinho, ó, pra fechar bem certinho, ó. Agora, pega do outro lado. Tenta não pular muitos pontos, porque senão, na hora que você for fazer aqui a lateral, não vai dar a contagem de pontos certinha. Então, tem que pegar sempre de um lado e do outro bem certinho, ó. Tá vendo? Já fiz aqui a costura da minha parte central. E aí, aqui eu continuo, ó, fazendo normalmente a mesma coisa. Agora, eu quero saber se você tá gostando desse vídeo. Se você estiver gostando, já deixa aí seu like, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu comentário, é muito importante, porque a gente tá sempre trazendo conteúdos incríveis aqui pra você de crochê. E pra gente saber que você tá gostando, é muito importante que você nos ajude aí, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui a costura da minha lateral
do outro lado, ó. A agulha sempre retinha, tá vendo? E chegando aqui no final, eu volto novamente pra gente fazer o acabamento e colocar a nossa etiqueta. Agora, com o meu chinelo aqui todo costurado, nós vamos fazer o acabamento. Cheguei aqui no último pontinho, ó. Eu vou dar um nozinho junto com esse pedacinho de fio aqui que nós deixamos quando iniciamos o nosso trabalho. Então, ó, dá aqui um nozinho, tá vendo? Bem firme. Ó, bem firme. Pega essa ponta aqui, ó, e passa aqui por dentro, ó. Ó. Passa aqui pelo outro lado, ó, no pontinho do lado, pra gente fazer um acabamento melhor ainda, tá vendo, ó? De forma que sai aqui onde tá saindo o fio. E passa aqui, ó, por dentro. Pronto. Travou. Mais ainda. Agora, vem com o fio, ó. Coloca a agulha aqui, de forma que ela saia em qualquer ponto aqui na frente. Pronto. Pode cortar. Essa outra ponta do fio, a mesma coisa. Como a ponta tá pequenininha, eu só vou colocar aqui por dentro, ó, e trazer ela aqui pra frente. Pronto. Tá feito aqui o nosso acabamento do chinelo. Olha como ele já fica super lindo. Agora, eu vou vir com a minha etiqueta. E aí, eu vou colocar ela aqui. E aí, ó, eu passo a minha, eu vim com esses 2 furinhos aqui. Inclusive, quem é minha aluna, sabe que dentro do curso ou dentro da comunidade, tem o link dos meus fornecedores. Então, você vai ter cupom de desconto. Deixa eu ver aqui, ó. Confere aí direitinho pra não ficar muito longe um do outro. Aqui tá ótimo. E aí, eu vou passar aqui, ó, por dentro. Pegando o fio pra poder amarrar. Vou passar uma ponta. Ó, passo uma ponta, depois passo a outra, e aqui do outro lado eu faço a mesma coisa dos 2 lados. Na hora de fazer a amarração, eu volto novamente. Esse lado aqui eu já fiz o acabamento, dei um nozinho, levei o fio por dentro. Aqui do outro lado eu faço a mesma coisa, ó. Vou dar aqui um nozinho. Ó. Bem firme. Vem com a agulha aqui, ó. E passa por dentro, ó. Então, eu sempre deixo para colocar a etiqueta por último. Trouxe o fio aqui por dentro, corta. E está prontíssima a nossa peça de hoje. Eu quero muito saber se você gostou. E claro, que eu só vou saber se você deixar o seu comentário aqui, se inscrever, deixar o seu like. Essa é a forma que eu tenho de saber que você tá gostando dos conteúdos que eu trago sempre aqui no nosso canal. E se você fizer e quiser me marcar lá no meu Instagram, @crochetandoaamor, tem o link aqui na descrição, caso você tenha dificuldade de me encontrar lá. E essa peça tá realmente maravilhosa. Espero muito que você tenha gostado. Um beijo, até a nossa próxima videoaula. E se você quiser ser a minha aluna Crochetando Amor, quer aprender tudo sobre crochê moderno, faz o seguinte, clica no link aqui abaixo para você garantir a sua vaga agora mesmo. Um beijo, até a nossa próxima aula.